A graça e a paz, queridos, você que está nos acompanhando em mais um Bíblia em Foco. E essa semana, com um tema muito interessante, nós vamos falar sobre a dádiva da lei. E vai ser bem legal, vai ser bem esclarecedor para nós que estamos estudando o livro de Gálatas. E já estamos no capítulo 3 do livro de Gálatas, finalizando, inclusive, o capítulo 3. A graça e a paz, Renan, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pastor, graça e paz, meus irmãos. Eu acredito que esse estudo é de extrema importância, esse estudo de hoje, para a nossa caminhada cristã, que ele traz esclarecimento de coisas fundamentais para a nossa fé sobre a lei, sobre a salvação em Cristo. Então, hoje eu acredito que a gente vai aprender bastante aqui. Vamos lá para a revisão da semana passada? Vamos lá. Na semana passada, Paulo já começa de uma forma muito firme com a igreja de Gálatas, chamando eles de insensatos por terem abandonado ali o conhecimento de Jesus Cristo, o conhecimento do Cristo crucificado. E logo após isso, o que Paulo faz é vir com uma série de perguntas para a igreja, e essas perguntas elas remetiam à própria experiência ali da igreja de Gálatas, das igrejas ali da Galácia. E as perguntas eram: quem vos seduziu? Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito? São tão insensatos assim? Será que sofrestes tanto por nada? Deus realiza milagres pelas obras da lei ou pela fé? E essas perguntas tinham o objetivo de gerar reflexão ali para a igreja, de trazer a eles a memória, a própria experiência cristã de conversão e de vida deles em comunidade ali. Então, Paulo depois remete ao Antigo Testamento argumentando que o próprio Abraão, que é o pai da fé, ele foi salvo pela fé, e a fé dele, Deus imputou como justiça a ele, e ali Abraão recebe a promessa. Então, todo aquele que vive debaixo da lei vive sob maldição, ninguém é capaz de cumprir a lei, nós já falamos sobre isso também. E Cristo veio aqui para nos resgatar dessa maldição, fazendo-se maldição por nós, fazendo-se maldito, e pela fé em Cristo nós recebemos a promessa do Espírito Santo. Foi esse o estudo da semana passada. Isso mesmo. E hoje, a nossa introdução aqui, nós vamos falar da lei. Nos versículos 15 a 18, nós vamos ver que a lei não anulou a promessa. Do 19 a 22, nós vamos ver que a lei iluminou a promessa. Dos versos 23 a 24, o que nós éramos debaixo da lei, sob a lei. E dos versos 25 a 29, o que agora nós somos em Cristo. Então, Paulo, ele continua no seu discurso, como a gente ainda está no capítulo 3, então ele ainda está nesse mesmo entendimento, debatendo sobre a questão da salvação pela fé e não pelas obras. Mas ele não anula a lei, ele utiliza a lei agora para explicar como chegamos a Cristo através dela. O Hernandes Dias Lopes vai falar o seguinte: não podemos colocar Abraão e Moisés um contra o outro, nem a promessa e a lei, uma contra a outra, como se tivéssemos de rejeitar uma para aceitar a outra. Se Deus é o autor de ambas, deve ter tido algum propósito para elas. Então, é com base nisso que nós vamos entender o propósito da lei. O tema do nosso estudo hoje é a dádiva da lei, e se encontra em Gálatas, capítulo 3, dos versos 15 ao 19. Nós vamos estudar todos esses versículos hoje. Então, vamos primeiro lê-los, né? Vamos lá, já vou adiantar para os irmãos que se eu tossir aqui no meio dessa reunião de hoje, que eu estou com um pouquinho de tosse, mas vai dar certo. Gálatas 3, do 15 ao 29. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas,
mas como de um só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Muito bem. Ponto 1. Alguns tentam ir a Jesus sem primeiro ter encontro com Moisés. Querem dispensar o Antigo Testamento para herdar as promessas da justificação em Cristo, sem conhecer a dor da condenação que vem da lei. Precisamos da lei para levantar a tampa da nossa respeitabilidade e mostrar o que realmente somos lá dentro. Pecadores, rebeldes, culpados sob a condenação de Deus e incapazes de salvar a nós mesmos. Até que a lei nos humilhe até o inferno, não nos voltaremos para o Evangelho para que ele nos eleve aos céus. Contudo, há alguns que vão a Moisés, a lei, para serem condenados e permanecem nessa escravidão infeliz. Continuam a viver no Antigo Testamento. A sua religião é um penoso jugo, difícil de carregar. Nunca foram a Cristo para serem libertos. 1.1. Pense nisso, que foi colocado como uma descrição de dois modos de reagir à lei de Deus. Qual deles descreve melhor sua vida? Quer falar um pouco, Renan? Eu li aquele livro chamado Sermão do Monte. Eu lembro que até quando a gente estava estudando sobre o Sermão do Monte, né, antes, usei bastante ele. E John Wesley, ele coloca as pessoas em 3 tipos de categoria, né, que são aquelas que estão totalmente alienadas de Deus, são totalmente rebeldes. Tem a segunda categoria, que são aquelas que se encontraram com Deus e com a lei e tentam, de certa forma, quando veem, percebem o seu pecado, se justificarem por serem boas, por tentarem se justificar através de cumprir ordenanças, leis, mandamentos, até que ela vê que ela não consegue, aí ela chega até a graça de Cristo, né? E aí ela é justificada depois de tanto tentar e perceber que ela não consegue por si só. Então aí pra gente pensar e conversar nos grupos sobre que tipo ou em que lugar nós nos encontramos né, na nossa caminhada cristã aí. Verdade. Muito bem. Ponto 2. A palavra grega nos versos 15 e 17, traduzida como aliança, era comumente usada para se referir a testamento. O que Paulo quer deixar claro é que as vontades e as promessas expressas em um testamento são inalteráveis. Ele pode estar se referindo à antiga lei grega, segundo a qual o testamento não podia ser revogado ou sequer modificado.
Ou ele pode estar dizendo que o testamento não pode ser alterado por outra pessoa. Deus prometeu uma herança para Abraão e para sua posteridade. A promessa de Deus não foi simplesmente dar a terra de Canaã aos judeus, mas dar salvação, uma herança espiritual aos crentes que estão em Cristo. E aí vem a pergunta, a qual o Renan vai responder. Se a lei de Deus não pode salvar alguém, por que ela foi comunicada à humanidade? Nessa pergunta aqui, irmãos, a gente vai estar discorrendo aí, versículo a versículo, do 15 até o 19. E a próxima pergunta depois já é, né, por que a necessidade de escolher entre a lei e a aliança e a promessa? Então, a gente vai discorrer do versículo 19 até o 22, ponto a ponto, e a gente já responde as duas perguntas de uma vez. Então vamos na primeira. Se a lei de Deus não pode salvar alguém, porque ela foi comunicada à humanidade. Então aqui a gente vai descobrir o objetivo central da lei nessa pergunta. Nesse ponto aqui, a primeira coisa que eu queria destacar é que a gente tem o que é chamado de os dois esquemas de salvação. Não que hajam dois jeitos de salvação, mas duas formas com que se entende salvação, né? E isso não se limita ao nosso Deus, mas também a outros sistemas de religião, outras religiões, outros deuses. E o primeiro é o que nós conhecemos como o que Paulo chama aqui de aliança, que é a que foi dada a Abraão, é baseada nas promessas que Deus fez ali ao patriarca, tirando ele da cidade de Ur, né, dos caldeus, e tem ali como fundamento a resposta de fé que Abraão dá a Deus, certo? Então é pela fé, esse é o primeiro sistema de salvação. E o segundo era a lei. E os israelitas, eles entenderam mal ao pensarem que isso se tratava de uma nova aliança e que eles agora dependiam da lei que foi dada a Moisés para a salvação. Isso acontece e aconteceu, e também fora do cristianismo, fora, né, do Deus Todo-Poderoso, as outras religiões, tem esses sistemas de mérito, eu faço, eu cumpro algumas coisas, e aí isso vai ter algum tipo de recompensa para mim depois, né? Então a gente encontra isso em diversas religiões, e nós temos aqui esses dois sistemas, o sistema da aliança, né, da fé, e aí Deus ele imputa isso como justiça a Abraão, e o da lei, que eles entendiam que cumprindo essas leis, eles seriam salvos. Aí no versículo 15, diz o seguinte: irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem acrescenta coisa alguma. Lá no Antigo Império Romano, é um acordo feito, ele não poderia ser quebrado. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte, olha só, se um acordo entre vocês, entre homens comuns, ele não pode ser quebrado, quanto mais uma aliança feita pelo próprio Deus, certo? Eu vou estar usando aqui novamente aquele livro da semana passada, Livros em Cristo, do Augusto Nicodemos, que é esse aqui, que ajuda a gente a ter entendimento sobre a função da lei aqui. No versículo 16, que diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Então aqui, o que Paulo está dizendo? Olha só, a promessa, ela foi feita para Abraão para um descendente, no singular, e não para descendentes no plural. Aqui, Paulo já está antecipando que essa promessa se consolidaria num descendente de Abraão. E ele coloca esse descendente aqui como sendo Cristo. Com isso, Paulo está querendo dizer que as promessas feitas por Abraão não se cumprem nos descendentes carnais de Abraão, mas sim em sua descendência espiritual, os que têm fé em Cristo, o descendente, Augusto Nicodemos. No versículo 17, ele diz, mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa.
Aqui no versículo 17, ele está dizendo o seguinte, olha só. A lei, ela veio bem depois e ela não revoga a promessa que foi feita anteriormente. A lei foi dada por outro motivo, né? Aqui a gente já começa a chegar na resposta da questão. No versículo 18, ele diz, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Então, no versículo 18 aqui, se para receber a herança fosse preciso guardar a lei, então é como se Deus, a promessa que Deus deu a Abraão teria sido anulada e teria sido tudo em vão. Então, a promessa de que através de um descendente todas as nações seriam abençoadas, se a guarda da lei imputasse salvação a alguém, essa promessa estaria anulada, certo? Aí no versículo 19 nós começamos aqui a entrar na resposta. Aí o próprio versículo já pergunta: logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Vamos parar por aqui no versículo 19, a gente continua com ele na segunda parte. Então aqui, o objetivo da lei, ele é para caracterizar o pecado, é para trazer luz ao pecado, é para dizer o que é pecado ou não, é para dar norte e mostrar o tamanho da transgressão do homem diante de Deus, o tamanho da rebelião do homem com Deus. Eu tô aqui vou dar um exemplo aqui. Eu tô com esse joelho meu machucado, e tá machucado mesmo, o joelho direito. Aí eu fui no ortopedista, ele falou assim, ó, Renan, você vai precisar fazer uma ressonância no seu joelho. Quando você fizer ressonância, eu vou conseguir dar o tratamento certo para você. Então é o seguinte, quando eu pegar a ressonância na mão, a ressonância não vai sarar meu joelho. Qual que é o papel da ressonância? Ela só vai identificar o problema. Ela só vai mostrar aonde está a lesão. Se é no ligamento, se é no menisco, ou seja lá onde for, eu não vou entrar nesse detalhe, que aí eu já não vou saber muito. Mas a ressonância tem esse papel de mostrar onde está o problema. Ela não é o tratamento em si. O médico não vai me mandar pegar, colocar a ressonância, o resultado da ressonância numa água fervendo e fazer um chá e beber e eu vou sarar, né? Ela simplesmente serve para apontar. A lei aqui é a mesma coisa. A lei serve para mostrar o quão somos transgressores dos mandamentos de Deus, o quão nós somos transgressores da santidade de Deus. Então, esse é o papel da lei. A lei não tem o poder de salvar, ela simplesmente caracteriza o pecado. Aí tem uma citação aqui. O objetivo da lei foi reforçar claramente a ideia da necessidade do descendente, o Salvador. Porque quando a lei diz não faça isso, não faça aquilo, ou faça isso, faça aquilo, a transgressão é evidenciada. Sem a lei fica difícil dizer onde está o pecado ou a transgressão. É definido como quebra de lei de Deus. Então aqui o Augusto Nicodemos ele traz exatamente uma definição para a lei. Então a lei ela evidencia o pecado e aponta a necessidade de que esse descendente viesse para trazer salvação. Então a lei vem com esse papel de mostrar o quão transgressores somos para que Jesus Cristo viesse e nos resgatasse de todo esse pecado. Então a gente precisa entender uma coisa aqui. Às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e acha que Antigo Testamento lei, Novo Testamento Cristo, certo? E isso é uma visão equivocada, porque nunca foi lei. A salvação nunca foi pela lei. A salvação sempre foi pela promessa, desde Abraão. Então, no Antigo Testamento, a esperança estava no Messias que iria vir. Agora, nós temos a nossa esperança no Messias que já veio. Então, o plano de salvação, ele se concentra em Jesus Cristo. Tanto antes quanto depois. E a lei com este papel de mostrar o quão pecaminosos nós somos. Aí vem o 2.2, né? Isso. Aí a pergunta seguinte. Porque é necessário escolhermos entre confiar na promessa e confiar na lei.
Aí a gente continua da segunda parte aqui do versículo 19, que ele vai dizer assim, ó, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, certo? Então aqui Paulo vê uma indicação de que as tábuas da lei elas foram escritas por Deus e entregues através dos anjos. Os anjos entregaram a lei a um medianeiro. O que é o medianeiro? É o mediador, e esse mediador é Moisés, certo? Então isso faz com que a lei ela seja inferior na argumentação de Paulo aqui, por ter sido ordenada dessa maneira. Já a aliança foi uma aliança feita diretamente de Deus com Abraão. No versículo 20, ele diz, ora, o medianeiro não é de um só, ou seja, ele não pode ser mediador de um, ele é mediador de Deus e dos homens. Mas Deus é um, Deus é uma das partes, e a humanidade, ou os filhos de Deus são a outra parte. No 21, ele diz o seguinte, logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então a lei ela não fazia oposição às promessas de Deus, uma vez que o seu propósito ele era complementar, como a gente já respondeu na pergunta anterior. Versículo 22, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então a lei ela evidencia o pecado e traz essa necessidade do descendente que Paulo aponta como Jesus Cristo. E aí a gente entra na pergunta em si. Por que é necessário escolher entre confiar na promessa e confiar na lei? Então nós já entendemos o porquê da lei aqui. Eu vou ler uma citação que responde muito bem a questão. É a seguinte. Paulo prossegue e afirma que a lei deveria vigorar até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita. Portanto, ela foi provisória, planejada para vigorar no esquema de salvação até a vinda do prometido descendente de Abraão. E agora que esse descendente já veio, o qual é Jesus Cristo, a lei não está mais em vigor. Portanto, seria um completo absurdo nos submetermos a ela como caminho de salvação. Por quê? Duas coisas. Além de não ter sido dada para isso, a lei vigorou apenas por um tempo até a vinda de Cristo. Muito bom, Renan. Vamos ao ponto 3, então? Vamos lá. Paulo caminha para concluir que o cristianismo é a religião de Abraão e não a religião de Moisés, da promessa e não da lei. E que os cristãos desfrutam hoje da promessa feita por Deus a Abraão há muitos séculos. Mas nessa passagem, após contrastar dos dois tipos de religião, o apóstolo mostra a relação entre elas. Afinal de contas, o Deus que fez as promessas a Abraão e o Deus que deu a lei a Moisés é o mesmo. A lei expressa a vontade de Deus para o seu povo, dizendo o que fazer e o que não fazer, avisa das penalidades resultantes da desobediência. Mas graças a Deus, ele jamais tensionou que essa opressão fosse permanente. Seu propósito era que ficássemos presos até Cristo nos libertar, ou nos manter sob guarda de tutores até Cristo nos tornar filho de Deus. De que modo a lei nos conduz a Cristo? Na verdade, era para você perguntar e responder, eu já fiz tudo. Então, de que modo a lei nos conduz a Cristo? Vamos lá. Como o Renan já bem colocou e já fez uma ótima introdução e exposição aí dos versículos, agora a gente só vai continuar complementando e acrescendo nesse entendimento. Primeiro, a lei cumpre o seu papel no propósito de preparar o homem a receber pela fé a promessa. A lei toma o pecador pela mão e o leva a Cristo. Como assim? Então a gente vai ver isso em alguns pontos que a gente colocou aqui. Tá? O primeiro ponto, a lei tem poder de oferecer vida. A lei não tem poder de oferecer vida, mas prepara o homem para recebê-la. Verso 21 diz o seguinte, logo,
a lei é contra as promessas de Deus? Né? É uma pergunta. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Pois, se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. E a gente vê que não é isso que acontece. A lei, ela não pode justificar o pecador, a lei não pode dar vida, ao contrário, né? Ela produz morte. Uma vez que ela revela o pecado, o salário do pecado é a morte. A gente viu isso, viu o Renan falando isso, é interessante nós reforçarmos. Então, a lei, ela traz luz ao pecado. A lei é um mandamento gravado numa tábua de pedra, ou seja, está fora, não está dentro do homem. Então, não tem poder nenhum para capacitá-lo. A lei exige obediência, mas não oferece nenhuma ajuda ao homem. Eu quero colocar essa situação de Lutero, que ele disse o seguinte: o ponto principal da lei é tornar os homens piores, não melhores. Isso é, a lei mostra o pecado dos homens para que, por meio desse conhecimento, eles se tornem humildes, assustados, desanimados e quebrantados, e desse modo sejam levados a buscar a graça, ou seja, a semente bendita que é Cristo. Ou seja, se a lei não revela o pecado, se a lei não traz luz a isso, dificilmente o homem vai se arrepender. Se arrepender do quê? Então, a lei, ela traz esse quebrantamento. Aqui o Lutero até coloca a palavra assustado, desanimado, né? Então, a pessoa fica quebrantada diante de quem ela é, porque a lei trouxe para ela essa revelação de quem ela é e o estado dela agora. Ponto 2 ao versículo 22 aí. A Escritura, porém, encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. A lei não tem poder de libertar do pecado, mas prepara o homem para encontrar a Cristo, né? Então, como a gente já disse, a lei não tem papel de justificar, mas de condenar. O Hernandes diz o seguinte: a lei prepara o caminho da fé. Ele é muito poético, né? Então eu gosto das frases dele. Então, a lei prepara o caminho da fé. E John Stott, ele, que é o estudo o homem pelo qual a gente tem acompanhado os estudos, em outro momento ele diz o seguinte sobre isso: só depois que a lei nos fere e esmaga é que admitimos a nossa necessidade do evangelho para atar nossas feridas. Olha que legal isso. Só depois que a lei nos aprisiona é que anelamos que Cristo nos liberte. Só depois que a lei nos tiver condenado e matado é que vamos clamar a Cristo por justificação e vida. Só depois que a lei nos tiver levado ao desespero é que vamos crer em Jesus. Só depois que a lei nos tiver humilhado até o inferno é que vamos buscar o evangelho e elevar até o céu. No versículo 23, antes, porém, que a fé viesse, estávamos sob custódia da lei, encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. A lei mantém o homem na prisão até mostrar-lhe a libertação pela fé em Cristo, né? Adolf Pohl diz o seguinte: a lei, como prisão, contradiz integralmente a doutrina judaica. Lá ela é considerada um muro protetor para fora, contra os intrusos não autorizados do muro gentílico, né? Por causa dos gentios, então a lei separava os judeus dos gentios, como a gente já viu isso aqui no Bíblia em Foco. Aqui, porém, ela é um muro para dentro, de modo que os internos não podem escapar nem romper a esfera sagrada de Deus. E o pecado permanece sendo pecado que exclui da casa paterna. Olha que interessante isso. Então, a lei mantém o homem na prisão. E no verso 24 e 25 diz o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Em outras versões fala aio, né? Aio, então, também tem essa tradução de tutor. Depois de que a fé veio, já não estamos mais sobre o controle do tutor. Então, nós vamos ver isso aqui, que a lei é esse tutor, esse aio, esse guardião ou pedagogo. Eu acho interessante essa questão do pedagogo, essa tradução. Meu fio aqui está me incomodando, peraí. Essa tradução aqui,
do guardião, do pedagogo, só para a gente entender, é que eles tinham, os pais tinham alguns escravos lá antigamente, nos tempos antigos judaicos, eles tinham esses pedagogos, esses escravos mais instruídos, que passavam, que ensinavam os filhos até a sua adolescência, e eles eram esses tutores dos seus filhos até eles chegarem à maioridade. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver o comentário aqui primeiro do Esper. Em várias famílias romanas e gregas, os escravos mais bem educados buscavam as crianças na escola e cuidavam delas durante o dia. Alguns também participavam da educação das crianças, protegendo, proibindo e, por vezes, disciplinando. Esse é o aio ao qual Paulo se refere. O Berkeley esclarece que pedagogos também tinha a obrigação de cuidar para que o menino não caísse nas tentações ou nos perigos da vida e adquirisse as qualidades essenciais de um homem. Quando a criança atingisse a função, quando a criança atingisse, ou seja, a maioridade, a função do aio ou do pedagogo deixaria de ser necessária. Da mesma forma, a lei foi uma preparação para a chegada de Cristo. O papel da lei é levar o homem a Cristo, o verdadeiro mestre, o único que pode libertar, perdoar e salvar. Então, a lei é como esse tutor. É como esse... Acho interessante que ele até coloca assim, protegia em alguns momentos, proibia muitas vezes, disciplinava também muitas vezes. Então, esse era o papel da lei, era conduzir o homem a Cristo. Então, respondendo à pergunta que a gente já respondeu, né? Então, de que modo a lei nos conduz a Cristo? Então, a lei nos conduz a Cristo dessas formas que nós expomos aqui para vocês, ok? E aí, no 3.2, saiu a mesma pergunta lá de cima que o Renan já respondeu. Se a lei não pode salvar alguém, como ela foi comunicada à humanidade? Isso foi uma provisão da produção e editou o estudo. Foi sem querer querendo, é a mesma pergunta, mas eu vou aproveitar ela para a gente continuar aqui nos versículos que faltam para a gente concluir o capítulo 3, tá? E aí ela não fica de todo perdida. Então, o argumento de Paulo é que a lei não contradiz a promessa, antes coopera com ela a fim de cumprir o propósito de Deus. A gente já entendeu isso, né, eu creio. A lei não pode alterar a promessa, a lei não é maior do que a promessa. Também vimos que a lei não é contrária à promessa. As duas trabalham juntas para levar os pecadores ao Salvador, a Cristo. O apóstolo Paulo conclui seu argumento da superioridade da promessa sobre a lei, mostrando 3 coisas que a promessa nos dá e que a lei não pode nos dar. Essas 3 coisas estão aqui nos versículos finais do capítulo 3. Versículo 26 e 27 vai falar: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo, né? Então, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Inclusive, vai vir uma pergunta ali daqui a pouco sobre que diferença faz para você em se enxergar como filho de Deus. Então, pela fé em Cristo, através de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Isso é um ponto muito importante que a lei não pode nos dar e que somente a promessa, e somente essa promessa em Cristo é que nós podemos ser. Em segundo lugar, versículo 28, dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos sois um em Cristo. A gente volta de novo para essa unidade em Cristo que Paulo aqui em Gálatas, assim como em Efésios, ele fortalece em nós, ou seja, todos nós que reconhecemos a Cristo como um único e suficiente Salvador, nos tornamos um nele. Não há mais judeu nem gentil, somos todos um. E também vai vir uma pergunta sobre isso daqui a pouco. E por fim, no versículo 29 vai falar: e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa.
Então, em Cristo também pertencemos a Abraão, somos a descendência espiritual de Abraão, pois em Cristo nos tornamos herdeiros da promessa que Deus fez. Jesus Cristo é o descendente de Abraão. Jesus Cristo é o descendente de Abraão e aqueles que pertencem a Cristo são os verdadeiros descendentes de Abraão e herdeiros da promessa feita a ele. Amém? E aí, então, vem, de fato, as perguntas 3.3 e 3.4. Que diferença faz para você se enxergar como filho de Deus e que diferença faz para você ver outros cristãos como filhos de Deus? Fala um pouquinho aí, Renan. Pastor, essas perguntas elas são para reflexão, né? O pessoal discutir nos grupos. Mas é interessante, chegando no final de toda essa exposição de todos os versículos, a gente volta lá no início do capítulo 3, né? É como se Paulo dissesse assim, Gálatas insensatos. Vocês estão vendo o que vocês estão fazendo? Olha tudo isso. Vocês estão voltando lá atrás. A lei veio para isso, com essa finalidade. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão voltando para ela como se ela fosse salvar vocês. E olha que ela nunca foi feita para que gerasse salvação. Muito bom. Bem isso. Ponto 4. Paulo estabeleceu um contraste forte entre os que vivem sob a lei e os que estão em Cristo. Todos pertencem a uma categoria ou a outra. Se estamos sob a lei, a nossa religião é uma escravidão. Mas se estamos em Cristo, fomos libertos. Nossa religião é caracterizada pela promessa e não pela lei. Sabemos de nossa relação com Deus e com todos os filhos de Deus no mesmo tempo, no mesmo espaço e na eternidade. 4.1. Entre os cristãos, obviamente, existem diferenças de raça, posição social e gênero. Qual deve ser a atitude do cristão em relação a essas diferenças? Porque é muito depois que a gente consegue compreender primeiro quem somos e o que é o corpo, o que é a igreja. Não existe diferença alguma, todos iguais, não tem hierarquia, não tem o super apóstolo, super pastor, super supervisor, super líder. Somos todos um em Cristo. E é claro, Deus dá papéis, Deus dá talentos, mas isso não dá crédito a quem faz, né? Aquele que recebeu o talento, aquele que recebeu o dom, ele não é mais, porque todos nós temos ali nossa parte dentro do corpo de Cristo, cada um é um membro, e vários membros formam um corpo, e a resposta está no versículo 28, né? Nisto não há judeu nem grego, nem servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É isso aí. Então, a nossa atitude em relação a essas diferenças é minimizar o máximo essas diferenças, se houverem, no nosso meio, porque somos um em Cristo. Ponto 5. Ponto 5, na verdade, é uma pergunta apenas. Não imploraremos pela libertação em Cristo até que a lei tenha nos detido e lançado na prisão. Então, como a lei conduzir você a Cristo? Nesse momento aqui, você vai poder ter a oportunidade de testemunhar da sua conversão, de como foi, isso até para gerar um pouco de empatia aí no seu grupo. Então, como a lei conduziu você a Cristo e como você, através da lei, foi levado até a Cristo. Renan vai ler a conclusão aí e fazer suas considerações finais. Pense onde você gostaria de ver a união com Cristo com maior realidade, o que você pode fazer a esse respeito. Louve a Deus que fielmente cumpre suas promessas. Peça-lhe que o ajude a continuar confiando nelas. Glória a Deus. Para concluir, para encerrar, a gente tem que simplesmente deixar de lado todo o nosso senso de justiça própria, de mérito, de merecimento, de achar que por guardar, por estudar as escrituras ou por jejuar, igual o fariseu publicano, a gente vai ter algum crédito a mais com o Senhor. A gente tem que se despedir e abraçar a graça que foi derramada sobre nós em Cristo
porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antes da fundação do mundo, antes mesmo que eu tivesse nascido, antes mesmo que eu pudesse pensar que eu faria algo para melhorar minha situação diante de Deus, o Cordeiro já tinha sido sacrificado. Então, isso é o suficiente para a gente se render a esse Deus que a gente serve. Amém. Amém, queridos. Hoje o estudo foi uma bênção. E semana que vem estamos de volta, se Deus quiser, com mais um Bíblia em Foco. Que você possa ter aprendido um pouco mais da palavra e que lá no seu grupo também vocês, juntos, em unidade, também possam crescer em conhecimento da palavra. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe, Renan. Melhoras aí com essa tosse de cachorro. Semana que vem você vai estar 100% no nosso Bíblia em Foco. Amém, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, e até semana que vem.